O plano espiritual tem diferentes maneiras de se comunicar conosco, os encarnados. Uma delas é através da arte. O que será que a espiritualidade pode nos comunicar através de uma série de televisão? Olá, amigos, sejam bem-vindos. Esse é o canal Saber e Luz, canal de proposta espiritualista universalista. Conversamos sobre todos esses textos, esses saberes antigos que chegam até nós através de diferentes caminhos filosóficos, religiosos, sempre com o intuito de nos ajudar a aprimorarmos a nós mesmos, nos melhorarmos e, lógico, também, ajudarmos uns aos outros no nosso crescimento. Eu me chamo João Marcelo Mesquita. No vídeo de hoje conversamos sobre a série Stranger Things, que é uma série que terminou agora. O último capítulo foi na noite do dia 31. Aqui no Brasil foi às 10 horas da noite. E movimentou muitas pessoas, uma série que se tornou muito popular. E vamos ver o que ela pode nos transmitir em termos de mensagens espirituais. Amigos, importante avisar, como nós vamos falar sobre a série Stranger Things e nós queremos falar sobre todos os aspectos dela em todas as temporadas, esse vídeo contém spoiler para quem ainda não terminou de assistir a série. Então é importante que vocês estejam avisados disso. Essa série foi uma série de 5 temporadas, mas ela se estendeu durante 10 anos, porque houve intervalos longos entre uma temporada e outra. Na verdade, foi de 9 anos. A primeira temporada é de 2016. E nós vemos uma cidadezinha no ano de 1983, uma cidade do interior dos Estados Unidos, portanto, uma vida mais tranquila, mais simples. E nós percebemos já no primeiro capítulo que tem um laboratório nessa cidade. Um laboratório com a aparência de laboratório secreto. E está conduzindo algum tipo de experiência estranha. Alguma coisa foge de controle e nós temos um grupo de 5 amigos, são colegas ali na faixa dos 11, 12 anos, até quando começa a série eles estão jogando juntos, uma coisa bem lúdica, bem tranquila. E eles estão até jogando RPG, que é um jogo que trabalha com fantasia, então mundos de fantasia, monstros, esse tipo de temática. E um deles some quando sai desse jogo, dessa brincadeira, na casa de um dos colegas, o colega Mike. O Will, que é esse colega que está indo de bicicleta para a casa dele, desaparece. E aí que começa toda a trama investigativa, tentando descobrir onde que foi parar o Will, o que aconteceu. E a série vai nos mostrando que o Will foi raptado por alguma espécie de criatura, algum tipo de monstro. E esse monstro veio de uma outra região, que na série é apresentada como um mundo paralelo, é chamado do mundo invertido. E é muito interessante já no começo, quando a gente vai começando a perceber essas questões, vão mostrando pequenas cenas do mundo invertido. Como é que a gente pode fazer uma leitura disso? Dentro dos nossos estudos espiritualistas, nós sabemos que existem muitas dimensões, muitas faixas de existência dos espíritos, sejam eles encarnados ou não. Nós estamos agora nesse plano que nós compreendemos como o plano da matéria densa, o plano dos encarnados, estamos vestindo um corpo físico, mas entendemos que existem espíritos, seres desencarnados, que se comunicam conosco de outras faixas da vida. Eles estão aqui, mas não exatamente aqui, porque essas outras regiões, essas dimensões, se podemos chamar assim, elas existem em estados vibratórios diferentes do nosso, por isso que não conseguimos acessá-la, pelo menos não em vigília. E esses espíritos vêm de lá para cá e transmitem uma mensagem, uma orientação, ou até se manifestam através da incorporação, dependendo do trabalho do centro, do templo religioso. Então forma um paralelo muito interessante. E a maneira como esse mundo invertido é mostrado, ele é exatamente como a cidade onde a história se passa,
só que com um aspecto sombrio. Então tem as construções, tem prédios, tem casas, tem carros, objetos, que são objetos de uso nosso, humano, do cotidiano, mas tudo sombrio. O tempo é fechado, nuvens e raios, relâmpagos em tons de vermelho cortam o céu. E essa criatura está nesse mundo, ela conseguiu passar através de uma brecha, isso também é mostrado na série, que ela consegue de alguma maneira abrir uma fenda entre essa dimensão e a nossa, e passa para cá. E aí está acontecendo todas essas questões. Em algum momento nós vamos descobrir que isso está conectado com aquele laboratório que nós mencionamos no princípio. Através de pesquisas e experiências que eles estão fazendo ali, eles conseguiram entrar em contato com essa outra dimensão e chamaram a atenção dessa criatura que lá habita. E ela veio para o nosso mundo. Então, qual o paralelo que nós podemos traçar aí? Segundo os estudos espíritas e de outras linhas espirituais também, essas dimensões espirituais, elas existem, como nós falamos, em várias faixas vibratórias, e nas suas faixas mais densas são regiões que nós chamamos de umbral. Então, lugares onde realmente são descritos pelos espíritos com esse aspecto um pouco mais sombrio, tempo fechado, a luz do sol não consegue penetrar de uma maneira muito intensa, então tudo fica meio que na penumbra, ou se não numa escuridão mesmo, total. Parece muito com uma leitura de umbral. Olha que interessante, né? Como é que o plano espiritual, através da arte, como uma série de TV, e lógico, tem toda uma questão de fantasia ali e tal, mas a gente vai percebendo os paralelos, as semelhanças. Então as mensagens vão passando para a gente. Nossas fontes de pesquisa são livros, palestras e também séries de TV, filmes. Muitas vezes ali diluído nessa arte, nós temos essas mensagens importantes chegando, contando sobre esses aspectos da vida que nem sempre a gente está prestando atenção. Por conta da correria do dia a dia mesmo, muitas vezes nós ainda nos distraímos com muita facilidade, mas as mensagens vão chegando. E essa criatura, o que ela poderia simbolizar? Algum ser que está ali nessa região umbralina, isso a princípio, né, neste momento da série, e está transfigurado. Nós temos obras espíritas que contam sobre seres que habitam essa região e eles conseguem modificar o formato do seu perispírito. Então poderia ser uma leitura nesse sentido, fazendo um paralelo com esse tipo de ser, que modificou o seu perispírito a tal ponto que, do nosso ponto de vista, parece muito estranho, parece até monstruoso. Então, esse ser é o que está ali movimentando toda a história nesse começo da série. Em algum ponto, eles vão conseguir resgatar esse personagem, então tem outros personagens que vão conseguir fazer uma incursão nessa outra dimensão, porque assim como esse ser veio de lá para cá, a série mostra que as pessoas podem ir daqui para lá. Embora não seja agradável, elas não se sentem bem lá. O ar é pesado, tem umas partículas como se fosse de poluição, então uma coisa assim bem intensa. E eles conseguem resgatar esse jovem, trazem ele de volta e tudo. E tem uma personagem que é fundamental para o começo da série, que é a Eleven, que em português ficou 11. Por conta de uma numeração que ela carrega no braço, visto que ela estava sendo criada dentro daquele laboratório que nós mencionamos. Ela é uma criança também, ali na faixa dos seus 10, 11 anos. E ela estava sendo criada ali sem ter contato nenhum com família, nada, como uma cobaia, realmente. Por quê? Eles detectaram que ela tinha determinadas capacidades mentais, que nós podemos interpretar como poderes. Ela, com a mente dela, conseguia manipular objetos, afastar ou aproximar coisas e até pessoas. E foi através de uma dessas experiências que eles estavam fazendo com ela, sempre de maneira forçada, ela não estava ali fazendo essas experiências porque ela queria, né? Como nós falamos, ela realmente era uma cobaia. Ela entrou em contato com essa outra dimensão através da sua mente. E ficou com essa ideia de que ela
criou a primeira passagem, a primeira conexão entre o nosso mundo e o outro. Então, quem é essa personagem, se nós formos também trazer aqui para os nossos estudos? Essa capacidade mental ampliada que ela tem, muitas vezes nós percebemos que são capacidades humanas, só que ali está sendo trabalhado de um jeito mais intenso. Capacidades mediúnicas, talvez. Nós sabemos que a nossa espécie, nós, seres humanos, ainda estamos em processo de desenvolvimento. Nós ainda não atingimos todo o nosso potencial. É super importante que esse desenvolvimento seja lento, para que a gente possa tendo o desenvolvimento não só intelectual, mas principalmente o moral. O moral precisa estar elevado, porque uma vez que essas capacidades intelectuais, mediúnicas, forem mais abertas, nós vamos conseguir fazer muitas coisas incríveis, mas também vamos ser capazes de fazer coisas terríveis caso queiramos. Então é necessário que a moral esteja mais elevada para que nós possamos optar sempre por caminhos mais assertivos com esses dons, essas capacidades que nós estamos desenvolvendo. Outra questão que a série trabalha é quando ela vai apresentar, a partir da temporada 4, que entra um personagem que eles chamam de Vecna, que é um inimigo que vem desse outro mundo, desse mundo invertido, para o nosso e faz incursões aqui. E ele também tem essas capacidades mentais super elevadas. Ele é assustador, tem uma aparência assustadora, isso é de propósito, porque ele percebe que ao tentar controlar as pessoas, se elas estiverem com medo, tristes, depressivas, ele consegue se infiltrar na mente delas. Olha que interessante essa leitura. Nós vemos isso nas questões espíritas e espiritualistas, falando sobre as entidades, os desencarnados, que estão nesse momento com a intenção de assumirem um papel de obsessores, ou seja, se aproximar de alguém, seja esse alguém encarnado ou desencarnado, com a intenção de prejudicá-lo, de atrapalhar a vida dele de alguma forma, ou até mesmo de controlar a sua mente, se infiltrar na sua mente, como o personagem Vecna faz. E a série realmente mostra isso. Uma das personagens, a Max, ela tá ali tentando fugir do Vecna, aquela questão toda, e os outros personagens botam ela para ouvir a música preferida dela. Porque ao ouvir essa música, que convida a um estado de alegria, de contentamento, ela sai desse estado depressivo e o Vecna perde contato com ela, ele não consegue mais acessar a mente dela. Mostrando aí novamente esses estados, como é importante nós trabalharmos as nossas emoções, nos mantermos em equilíbrio, se possível sentirmos alegria e contentamento com a vida. Isso é muito importante porque estamos elevando o nosso padrão de vibração. E ao nos elevarmos, nós dificultamos o contato com essas energias ou com essas entidades que no momento ainda estão muito vinculadas a esses trabalhos negativos. É uma questão de autoproteção. Todo processo obsessivo, ele não funciona simplesmente porque tem algum espírito malvado que vem e ele quer me prejudicar. Não é exatamente isso. Nós é que abrimos a nossa guarda ao baixarmos o nosso padrão vibratório, com sentimentos de raiva, tristeza, melancolia. E não é que não possamos sentir esses sentimentos, eles ainda fazem parte do nosso processo de aprendizado. A questão é nos mantermos nessa vibração pesada por muito tempo. É importante que a gente esteja sempre fazendo um trabalho de voltar ao equilíbrio, voltar a um estado mais interessante, melhor para a nossa mente, para o nosso sentimento, que a gente não se entregue a esse tipo de sentimento, de energia mais pesada, porque senão, de fato, a gente vai estar fechando a conexão com esse outro lado da vida que não é interessante ficarmos alimentando. Então, o Vecna mostra isso, isso ficou muito legal dentro da série, mostrando, né, toda essa construção e a personagem percebendo. Chega na 5ª temporada, ela descobre que não é necessariamente a música, mas você buscar, como nós falamos, esse contentamento com a vida. Então, o contentamento em você mesmo ou no convívio com os seres amados,
pessoas e coisas boas que te estimulam ao bem, à alegria, ao bem-estar. Fazendo isso, ela se mantém em um estado vibratório melhor e esse outro personagem não consegue atingir a mente dela. E no final da série isso fica ainda mais claro, quando eles comentam sobre a questão de perder o medo para enfrentá-lo. O personagem Will, ele passa ao longo das 5 temporadas uma série de questões que o conduzem a isso, a esse estado de melancolia, de muito medo, porque ele está lidando com questões pessoais ali muito complicadas. E quando ele consegue entender isso, e é o próprio Vecna que o ajuda a perceber isso, né? Então aí temos aí uma outra lição muito importante que as obras espíritas mostram. Quando um espírito se aproxima de nós com essa intenção de nos obsidiar, ele também acaba nos ajudando, se nós soubermos aproveitar de maneira positiva isso. Porque ele vai estar nos mostrando certos aspectos nossos que precisam ser trabalhados, certos aspectos do nosso lado sombra que nós podemos trazer para a luz, que nós podemos abraçar, cuidar, tratar disso. E fazendo isso, a gente pega o nosso padrão vibratório que está baixo e nos elevamos. Então olha como é que as oportunidades de crescimento existem em vários setores, de várias maneiras. A vida realmente nos mostra isso, de muitas possibilidades, e essa é uma delas. O Will acaba aprendendo com o Vecna isso, que ele tem esses medos sim, mas ele não precisa ser prisioneiro deles, ele pode trabalhar isso. Não que vai ser fácil, mas é possível. E aí que entra também a nossa questão do nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, como nós estamos conduzindo as nossas escolhas. E ele decide olhar de frente para esse lado sombra, esse lado que estava incomodando a ele, e traz luz àquilo. Junta todos os amigos, os outros personagens, conversa, ele traz aquela coisa, aquele sentimento à tona e deixa de ser uma questão. E ele até comenta na última cena, a personagem Eleven está lá enfrentando o Vecna, o Will está junto também, os dois estão ali, cada um a seu modo, usando suas forças, e ele comenta com ele: eu não tenho mais medo, então você não tem mais poder sobre mim. E finalmente eles derrotam esse inimigo, né, e aí tudo pode terminar bem e tal. Então tem muitos paralelos super interessantes que a gente pode estar trazendo aqui para o espiritismo, para o espiritualismo, mostrando que há esse outro lado da vida, que é plural, imenso, assim, muitas possibilidades, muitas camadas vibratórias, muitas regiões dimensionais, com seres equivalentes àquelas regiões que vão habitá-las. Então, nas regiões mais densas, mais pesadas, nós temos espíritos que ainda estão ali passando por conflitos, passando por uma série de questões, ou até mesmo abertamente devotados ao mal. Mas nas dimensões, conforme elas vão se sutilizando, elas vão ficando mais elevadas, nós temos espíritos mais calmos, mais equilibrados, que construíram o seu caminho de aprendizado e por isso habitam essas regiões, têm a frequência vibratória compatível com as dessas regiões. Então isso tudo a gente vai percebendo através dessa série. Uma coisa importante sobre a personagem Eleven, como nós falamos, ela é, digamos assim, a médium da série, porque ela já consegue controlar poderes mentais que todos nós teremos em algum ponto, todos nós, não exatamente como a série mostra, mas algum tipo de dom, de sensibilidade maior, todos nós vamos ter, isso faz parte do nosso processo evolutivo. E ela é uma personagem que já está tendo acesso a essas capacidades. Por que as obras podem nos falar sobre? Nós temos aqui um livro, A Face Oculta da Medicina, do Dr. Paulo César Frutuoso. Ele é super estudioso da doutrina espírita há muitos anos e ele também é médico. E ele trabalha como médium lá no lar de Frei Luís. Então ele começou a produzir várias obras anos atrás, esse é um dos livros.
E ele vai estar realmente falando aqui sobre aspectos da medicina oculta, porque é aquele lado espiritual que a medicina tem. Ele nos orienta no livro como é que todos os médicos são acompanhados por médicos astrais, esse tipo de coisa. E tem uma parte que ele está falando aqui sobre o nosso ADN, que é o nosso DNA. E como que no nosso DNA nós temos uma série de capacidades que estão em estado dormente. Por exemplo, ele está nos falando aqui que 2% do nosso ADN já são capazes de gerar uma série de questões importantes para o funcionamento comum do nosso corpo. A maneira como o nosso corpo se comporta hoje em dia. Então, 98% restante, como é que fica? Eles controlam o quê? Ou vão controlar o quê? Então, todas as pesquisas em torno do nosso ADN mostram que o nosso organismo ainda está em processo de desenvolvimento, nós estamos em processo de evolução. Muitas vezes nós temos a sensação de que o nosso processo evolutivo parou, mas ele não parou, e que ele acontece de uma maneira muito mais lenta, um tempo muito mais extenso do que nós geralmente prestamos atenção. Mas o que as pesquisas indicam? Aí ele comenta aqui sobre o homem do futuro. Segundo o que a gente está vendo, esse desenvolvimento, ele vai nos levar ao aperfeiçoamento, onde nossos organismos serão mais resistentes às doenças do que eles são hoje, os nossos sentidos eles serão mais aprimorados, como, por exemplo, visão noturna, olfato, audição, todos eles vão continuar a se desenvolver. E algumas pesquisas, alguns pesquisadores que são mais audaciosos, falam na possibilidade do surgimento de indivíduos com poderes extrasensoriais, como a transmissão do pensamento e a percepção de fatos ainda não acontecidos, ou seja, a capacidade de premonição. Olha que interessante, nós temos na série essa personagem Eleven, com essas capacidades fora do comum, que ela usa a sua mente, e as pesquisas, tanto espiritualistas quanto da área da ciência, porque toda essa parte que ele está nos contando aqui é a parte de ciência, falando sobre esse desenvolvimento. Então estamos em processo disso. Olha que bacana como é que os espíritos usam uma série de TV que a princípio tem uma proposta lúdica, né, para nos distrair, para ser uma coisa bacana para nós vermos, mas as mensagens estão passando ali. Então isso é sempre muito interessante de nós percebermos como é que o plano espiritual está nos mandando conhecimento o tempo todo. Basta nós ficarmos atentos para notarmos, para captarmos de onde vêm todos esses saberes. Amigos, obrigado por nos acompanharem aqui em mais um vídeo. Como sempre pedimos, curta este vídeo, comente, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que você sabe que vão curtir esse tipo de temática. Se não for inscrito no nosso canal, faça isso, para que o nosso canal possa chegar a mais pessoas. Meus amigos, fiquem com Deus, fiquem bem e até semana que vem.